Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de dar mais um passo na nossa exploração do Cult Divindade Perdida, cenário de RPG de horror que a gente está destrinchando aqui no canal, trazendo informações sobre o cenário, sobre o sistema, tudo que foi interessante para vocês terem uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo, beleza? Se você está chegando agora aqui no canal, mas quer conhecer um pouquinho melhor o Cult, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que reúne todo o conteúdo que a gente já fez e ainda vai fazer sobre esse jogo, para você assistir depois aí com calma, e caso queira seguir na viagem junto com a gente, só se inscrever aí no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então olha só, pessoal, quem está ligado no movimento aí, está inscrito já no canal e está acompanhando a nossa série conforme os vídeos vão saindo, sabe que a gente hoje vai iniciar um capítulo novo. Estamos aqui no capítulo 16, Além do Sonho. E aqui, o que eu acho que tem de diferente, né? Logo de início, para a gente começar a entender as coisas. Até agora, a gente viu, na minha opinião, né, informações sobre o cenário do jogo, mas no seguinte aspecto, de entender um pouquinho melhor a nossa prisão e, de repente, alguns sentimentos que estão ligados a ela. Né? A loucura, a ilusão, a paixão que a gente viu, né, no vídeo anterior e tal. Mas hoje a gente vai começar a explorar locais, entre aspas, aqui, que também compõem o cenário e o universo do Cult. Por que eu estou colocando locais aqui entre aspas? Porque eu estou entendendo, até o presente momento, como dimensões diferentes que podem ser acessadas pelos personagens dos jogadores, beleza? Então, aqui, o sonho ele vai ser uma dimensão que você pode explorar, que você pode visitar, mas claro, lembrando sempre que estamos num RPG de horror, provavelmente você não vai encontrar muitas coisas legais por lá. Mas, de qualquer modo, é uma parte que compõe aqui o cenário e a gente vai começar a explorar ela a partir de agora. Então vamos lá, pessoal, olha só, nessa página inicial aqui do capítulo, a gente vai ter alguns conceitos, algumas informações gerais que eu vou tentar resumir aqui para vocês, tá? Então, basicamente, o que a gente tem de informação a respeito do sonho aqui no início? Primeiro, os personagens, eles podem tentar controlar o seu chamado eu onírico, né? Ou seja, o personagem que se enxerga dormindo, ele pode tentar controlar o próprio sonho, ou pelo menos se movimentar ali de uma maneira mais consciente no sonho, né? Nessa dimensão do sonho. E isso é chamado aqui no livro de sonho lúcido, tá? Se você consegue ter essa capacidade, essa habilidade, aí você consegue viajar entre sonhos, né? Visitar os sonhos de outras pessoas, né? Não só os seus sonhos, mas, claro, aí a gente começa a ter alguns detalhes. Quando você faz isso, você normalmente deixa rastros. E quais seriam esses rastros? Segundo o livro coloca aqui, você deixa, entre aspas, né, pedaços de memória, traços seus de personalidade, alguma coisa assim. Ou seja, qual é o objetivo disso tudo aqui da maneira como eu estou entendendo? É possível, caso você invada o sonho de alguém, é possível que você seja rastreado. Né? Então é possível que você entre, de repente faça alguma alteração no sonho ou alguma coisa assim, mas isso é passível de ser descoberto por alguém com as habilidades adequadas para isso, tá? E claro, uma coisa também que a gente costuma ver quando a gente fala de sonhos ali no meio de jogos, esse tipo de coisa, de filmes e tal, se você morrer no mundo dos sonhos, você morre no mundo real, mas existe a possibilidade também de você morrer no mundo real e continuar vivo, né, no mundo dos sonhos, ou seja, você vai ficar aprisionado no que eles chamam de limbo. Seguindo adiante, o livro ele vai citar aqui algumas possibilidades, né, que você pode fazer ao viajar entre os sonhos ou ao estar no sonho de uma outra pessoa. Você deve estar pensando aí, se eu posso viajar, né, se eu posso entrar no sonho de uma outra pessoa, para que eu faria isso? Ou uma vez estando lá, o que eu posso fazer? Eu vou ler aqui só os tópicos, mas eu acho que dá para ter uma ideia geral aqui do que é possível, tá? Então olha só, nesse vagando pelos sonhos, vão ter aqui as possibilidades, né, pelo menos as sugestões que o livro dá do que seria possível fazer, né? Então olha só, temos aqui, abrir um portal, alterar o eu no sonho, né? Alterar as suas características, né, no sonho, a sua aparência no sonho, alterar sonhos, né, modificar o sonho de outra pessoa, né, enfim, encontrar conhecimento perdido, talvez essa aqui seja a mais interessante ou o motivo mais forte para alguém, né,
invadir o sonho de outra pessoa, e também invocar seres dos sonhos ou sonhadores. Essa dimensão ela é habitada por alguns seres, a gente vai ver isso também no final. Só relembrando aqui rapidinho, vou aproveitar essa oportunidade, aqui esses capítulos, eles têm seguido mais ou menos essa mesma estrutura, tá? Vai apresentar, né, uma visão geral do tema, né, do capítulo, e depois vai falar de movimentos do narrador, de criaturas, né, de personagens que você pode utilizar ali, né, enfim, então só para relembrar aqui essa organização do livro. Seguindo adiante, e para a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa questão do sonho, o livro vai trazer aqui, olha, um tópico chamado Além do Sonho. E aqui eu vou ler alguns trechinhos para vocês. Olha só. Nas profundezas do limbo, que seria, como eu estou entendendo, né, essa dimensão principal aqui do sonho, né, somos capazes de viajar para além de nossos próprios sonhos. Aqui podemos encontrar a fonte de todos os sonhos, mundos destruídos e domínios inteiros governados por déspotas enlouquecidos. Aventurar-se propositalmente aqui é nascer em uma nova e mais profunda existência. E aqui o livro vai trazer o conceito de vórtex, que seria justamente esse centro, vamos dizer assim, do limbo, ou essa origem, né, do limbo, origem do sonho. Mas para tentar explicar um pouquinho melhor o que seria esse vórtex, vou ler aqui um trechinho. Há um lugar dentro de nós onde nosso espírito mistura-se a todas as almas da humanidade. O vórtex é a fonte de infinita sabedoria e inspiração, originada do nosso inconsciente coletivo, um majestoso redemoinho de imagens, emoções e impressões caóticas. Quanto mais nos aproximamos de seus limites, mais desnudam-se nossas almas. Podemos perceber outras dimensões e livrar-nos de muitos dos grilhões colocados pelo demiurgo. Memórias de existências anteriores refluem e piscam diante de nossos olhos, numa cacofonia de impressões. Ou seja, esse vórtex, talvez, pelo que o livro dá a entender aqui, também seja um local, muito embora extremamente perigoso, mas um local onde você pode descobrir muitas coisas, né? A gente sabe que o cenário do cult, ele é envolto nessa questão do mistério, né? da verdadeira realidade ou do que compõe a nossa prisão e às vezes até das próprias memórias, né, dos personagens. Então, uma expedição ao Vórtex pode ser, além de extremamente perigosa, um local, né, uma oportunidade para você destravar os mais diversos tipos de conhecimento, caso você sobreviva. Seguindo adiante aqui no livro, um outro ponto que é importante destacar é o que o livro chama aqui, olha, de príncipes dos sonhos. Olha só. Então aqui, essa galera, eles vão ser tipo os seres mais poderosos dessa dimensão e eles habitam cada um o seu próprio reino, o seu próprio domínio, próximo ao Vórtex, tá? Você pode estar ali de antemão já imaginando alguns paralelos com os perpétuos do Sandman, alguma coisa nesse sentido. Eu confesso para vocês que foi a primeira coisa que eu pensei, né? Apesar de não serem todos vinculados ao sonho, né? Cada um tem o seu reino. Mas aqui, pelo menos inicialmente, eu não consegui fazer tantos paralelos assim. Até porque ele vai descrever aqui, eu vou ler o trechinho para vocês descrevendo o que são esses príncipes dos sonhos, e depois vai ter aqui o reino de cada um deles. Mas são 8 reinos e, salvo engano, os perpétuos são 7. Mas, de qualquer maneira, acho que é uma referência interessante, pelo menos para vocês terem uma ideia geral de como é que as coisas estão organizadas aqui. Mas, claro, lembrando, cult, RPG de horror, tudo é muito mais pesado, bizarro e sombrio aqui. Vou ler o trechinho aqui dos Príncipes dos Sonhos. Aí vocês me dizem depois o que vocês acharam. Príncipes dos Sonhos são pessoas que abandonaram seus corpos no Elysium e, por meio de sua arte de sonhar, criaram suas próprias realidades próximo ao Vórtex. Arquitetando sonhos habilmente, eles criaram passagens seguras pelo limbo para alcançar seus reinos, localizados bem perto da fronteira com o Vórtex. Essas extensas e robustas construções não sucumbem diante da violência do redemoinho, desde que o príncipe continue anexando e substituindo os mundos dos sonhos na formação exata, como as peças de um intrincado quebra-cabeças. Entretanto, mesmo com os recursos ilimitados do limbo, os príncipes dos sonhos são prisioneiros de uma eterna luta por poder, ao mesmo tempo em que seus territórios se confundem. Para fechar, os príncipes dos sonhos são seres trágicos. Eles escaparam das restrições e artimanhas do demiurgo e conseguiram sentir sua divindade perdida. Ou seja, acho que eles conseguiram avançar um ponto, né, um passo em relação à libertação da prisão, né? Enfim. Contudo, mesmo no limbo, eles não passam de desbotadas sombras do que poderiam ser. Seus contínuos conflitos fazem deles tiranos cruéis. Eles caíram sob uma loucura febril, tentando desesperadamente manter seus mundos em desintegração, enquanto se esforçavam por elevação e glorificação. Eles se entrelaçam de tal maneira aos seus reinos de sonho que é difícil enxergá-los em separado. Pelo que dá a entender,
são essas figuras trágicas que, apesar de terem conseguido avançar um pouquinho rumo à libertação, acabaram prisioneiros dos seus próprios reinos, e pelo que dá a entender aqui, eles têm que estar sempre fazendo a manutenção desses reinos, desses domínios, para que eles não se esfacelem completamente e, de repente, esse príncipe seja esquecido, entre no Oblivion ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou só ler aqui os nomes, né, desses domínios, desses reinos, para vocês terem uma ideia geral aqui. Até porque basicamente é um parágrafo que vai explicar sobre cada um deles. Então tem muito espaço aqui para o narrador colocar suas próprias ideias. Então, quais são esses 8 príncipes, né, 8 reinos que existem aqui? O mundo do conhecimento arcaico e das mentes onipotentes, o mundo dos templos de pedra e do sofrimento febril, este mundo dos sonhos de fascínio e compaixão, o mundo das cidades frias e da ordem perfeita, o mundo dos contos de fadas e luas cheias, o mundo de contágio e danação, o mundo de loucura e labirintos, e, por fim, o mundo das salas secretas e paixões corruptas. Seguindo adiante aqui no capítulo, a gente vai ter o tópico quando o sonho se altera. E aí já começa aquela parte padrão, né, que vai trazer aqui os movimentos do narrador, que ele pode utilizar sempre que qualquer personagem de jogador estiver interagindo com esse mundo do sonho, seja explorando, seja utilizando algum tipo de magia que está relacionada ali ao sonho. Se o narrador enxergar a oportunidade, o gatilho correto, ele pode utilizar aqui esses movimentos que eu vou ler para vocês quais são. Atingir a compreensão, atrair a atenção do príncipe dos sonhos, atrair seres, criar um reino dos sonhos, deixar rastros, mudar de sonho, paralisia do sonho, preso no sonho, sonambulismo, um portal é aberto e, por fim, um sonho torna-se realidade. Dá para ter uma ideia geral, né, do que cada um desses aí é capaz de fazer. E lembrando, são movimentos do narrador, ou seja, provavelmente vão trazer consequências ruins para o personagem. Avançando aqui no capítulo, a gente vai ter aquela parte dos cultos, né? E a gente vai ter aqui 2 cultos de exemplo vinculados a essa questão dos sonhos. O primeiro deles é o coletivo Stillwater. E qual é o propósito deles? Eu vou ler aqui esse trechinho para vocês. Escapar para o mundo dos sonhos e viver no colo de Deus pela eternidade. Segundo o livro coloca aqui, o culto Stillwater ele se originou na década de 70, né, naquela mistura ali de esoterismo, de ocultismo, de drogas, de viagens experimentais. É mais ou menos desse caldo aí que surge o coletivo Stillwater. E aí o objetivo deles é explorar coletivamente o mundo dos sonhos, justamente para alcançar o propósito final deles que eu acabei de ler para vocês. Então eles precisam entender, conhecer o mundo dos sonhos para alcançar o propósito final deles. E só um detalhe interessante de comentar aqui, nos cultos desse capítulo, a ligação deles vai ser com os príncipes dos sonhos, tá? Porque nos capítulos anteriores, sempre que existiam cultos, eles eram ligados a algum daqueles poderes superiores, né? Dos anjos da morte e tal, esse tipo de coisa. Aqui não. Todos os cultos vão estar ligados aos príncipes dos sonhos, beleza? Na sequência, o segundo culto que o livro traz aqui pra gente são os Velas Negras. Os Velas Negras têm o propósito seguinte: manter a internet livre, contatar entidades ocultas na rede. Parece esquisito, né, esse propósito deles, mas assim, e é uma viagem mesmo. Mas olha só, para essa galera, a internet é algo divino, ela tem uma consciência própria, ela tem uma vida, ela é uma entidade. Na verdade, ela significa, para essa galera, a consciência expandida dos príncipes dos sonhos. Ou seja, eles conseguiriam interagir com o nosso mundo através da internet. Então, quando eles falam aqui, contatar entidades ocultas da rede, basicamente, na visão deles, eles conseguiriam contatar os príncipes dos sonhos através da internet. E na sequência, para a gente já encaminhar para o final desse vídeo, a gente vai ter o tópico das criaturas, tá? Aqui, dos capítulos que a gente já viu até agora, eu acho que esse dos sonhos é o que mais tem criaturas. Então tem várias aqui que ele descreve. Eu vou ler trechinhos só de algumas das categorias para vocês terem uma ideia geral. Então tem um tipo de criatura aqui que ele chama de seres oníricos. Olha só, os seres oníricos são criaturas trágicas, quase seres criados a partir de nossas fantasias e anseios. Alguns ressuscitam noite após noite, tornando-se fantoches indefesos em nossas peças de teatro interiores nos sonhos. Outros se dissolvem no esquecimento e observam dos cantos e das sombras do limbo, na esperança desesperada de serem notados. Alguns sortudos adquirem o poder e discernimento e tornam-se predadores ou parasitas, alimentando-se de nós. Devemos realmente temer esses últimos. E aí ele vai trazer alguns exemplos, alguns com ficha e tudo mais, né? E para fechar essa questão dos habitantes, olha, tem até uns desenhos interessantes aqui.
Para fechar as criaturas que são descritas nesse capítulo, o último tipo delas vai ser esse daqui, olha, os andarilhos dos sonhos. Eu vou ler esse para vocês aqui que é interessante. Andarilhos do sonho são pessoas, tá, que ao longo do tempo transformaram sua consciência no limbo e assumiram uma forma permanente lá, enquanto seus corpos físicos murcham e morrem. Eles têm a capacidade de vagar entre os sonhos e podem manipulá-los e distorcê-los. Lembra que eu comentei aqui no início do vídeo que é possível você ficar preso no limbo e tal? Então, basicamente, é isso que acontece com esses andarilhos dos sonhos. E um detalhe que o livro fala aqui em algum momento ao longo do capítulo é que isso também não tem fronteiras de tempo. Então, pode existir uma pessoa que morreu ou que não existe mais no mundo físico há bastante tempo, séculos atrás, mas que continua com a consciência viva no limbo. E isso, por si só, já abre um grande leque de oportunidades para você utilizar aí nas suas histórias, se inspirando nos exemplos que o livro traz aqui. Então é isso, galera. Fechamos aqui mais um capítulo do Cult. Espero que vocês estejam curtindo aí essa jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para ter o feedback de vocês. O que vocês estão achando? Estão gostando? Não estão gostando? A gente continua batendo papo por lá. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.